realmente muito feliz por estar com vocês. Vai ser, assim, sucesso. Jorge, vai passar no Instagram também ou não? Não. Ah. Eles são mídias diferentes, sabe? Não dá certo. Não está no ar, não, gente? Ah. Oi? Acho que está no ar, não está, não? Tá? Tá escrito aqui, ó, live 27 segundos. Olha, não está aparecendo para mim, não. Então, bora, né, gente? Bora. Boa tarde, galera. Tudo bem? Quero dar as boas-vindas a quem está nos acompanhando. Pedir licença para entrar na casa de vocês, nessa tarde especial, para discutir temas bastante importantes, que é o tema das maternidades, partos e pandemia. É um momento muito especial, que eu queria agradecer demais, minha querida amiga Júlia Palmeira, advogada, professora, mãe, mediadora judicial. Bem-vinda, Júlia. Obrigada, Josi. Quero agradecer também minha querida amiga, companheira das lutas, Maria Bertolino, mãe típica do Miguel, estudante do serviço social, militante do movimento Eu Empurro Essa Causa. Bem-vinda, Maria Bertolino. Olá a todos, obrigada pela oportunidade e estamos juntos. Obrigada, Maria. Quero agradecer minha querida amiga Poli do Amaral, mãe, doula, coordenadora do STAR BH, integrante do projeto O Parto do Princípio e do Nasce Leonina. Muito bem-vinda, Poli, um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Jorge, querida. Muito feliz estar aqui Muito com vocês. Bom a gente se encontrar. Tá tudo certo aí, Robson? Tá rolando legal? Adriana, Gabi, tá tudo certinho? Podemos ir em frente? Legal, muito bom. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil no nosso país, uma situação dramática, né? Nós já vivemos uma grave crise política, uma grave crise econômica, um governo central genocida, fascista, e aí chegou a pandemia, né? E a pandemia, ela cria novos problemas e ela agrava as desigualdades já existentes no Brasil, porque as desigualdades do Brasil são profundas e são estruturais. Nós aqui somos mulheres, somos mães, como mulheres, vivemos opressões por sermos mulheres, mas nós não vivemos da mesma maneira, nós sabemos. Somos mulheres e mães, e em todos os momentos nós precisamos considerar que existe uma dimensão que é de gênero, que nos iguala enquanto mulheres, mas existem diferenças raciais, de geração, de classe social, deficiências, orientação sexual. Então, tudo isso vai gerar uma condição melhor ou pior para enfrentar a pandemia. Mulheres pobres, negras, com deficiência, LGBTs, enfrentam essa pandemia em condições piores. Todas estamos sobrecarregadas, preocupadas com nossos filhos e filhas, com os nossos familiares, com as pessoas com deficiência. Mas algumas poderão usufruir daquilo que preconiza a Organização Mundial de Saúde, que é o isolamento social. Então, poderão ficar em suas casas, terão alimentos, condições de higiene, banheiro, chuveiro, água para lavar as mãos, álcool em gel, etc. A maioria das mulheres e das mães do Brasil estão numa situação muito difícil por várias razões, por questões econômicas, porque os governos não favorecem, a demora no auxílio emergencial, as filas, a falta de alimentos, a falta de políticas públicas,
a ausência das políticas de cuidado, como creches, escolas, para cuidar dos seus filhos e filhas. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil, 15% das casas não tem água, e somente 39% tem computador e internet. São milhões de pessoas que não têm banheiro em casa, são milhões de pessoas que dividem o mesmo dormitório, são milhares de pessoas que vivem em situação de rua. Então, a pandemia, ela agrava todas essas desigualdades. Estamos todas sobrecarregadas com o trabalho doméstico, com os cuidados, com as necessidades de apoiar nossas famílias, inclusive emocionalmente, porque isso pesa muito sobre as mães. Só para a gente ter uma ideia dessa desigualdade, nós não poderíamos deixar de falar da mãe Mirtes, mãe do Miguel, que perdeu seu filho quando passeava, levava o cachorro da família para a qual trabalhava para passear, enquanto o Miguel foi abandonado, foi colocado no elevador sozinho. Então, é essa dor de muitas mães que perdem seus filhos, a dor de muitas mães que não conseguem alimentar seus filhos, porque falta comida, porque falta remédio, porque falta atendimento médico hospitalar. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia, pensando que há muitas representações sobre as mães, as mulheres na nossa sociedade são vistas como frágeis, mas sobre as mães há uma representação de que elas são muito fortes, de que elas podem tudo, de que elas precisam abrir mão de suas próprias vidas para viver a vida de seus filhos. Então, a gente vai conversar sobre quem são essas mães, como a sociedade vê as mães, como as mães estão vivendo a pandemia. Pensar, então, uma maternidade mais real e também pensar um pouquinho como é que estão os partos. Se está difícil para todas as pessoas, imagina para as mães, para as gestantes, para as que tiveram seus filhos e filhas recentemente. Só para exemplificar, tivemos essa semana um relato de uma companheira da área de saúde aqui em Uberlândia, que dizia o seguinte: mais um bebê nasce no banheiro do Uai Martins à espera de transferência. Antes não tinha vaga, depois que nasceu, tinha. Foi levada sem cobertor nesse frio. Até quando vão tratar a gestante assim? Até quando vão atender nessa UAI? Gente, o bebê e a mãe merecem respeito, indignada. Então, para a gente pensar um pouco as dores e as alegrias das mães, nesse momento delicado, nesse momento difícil, nesse momento de pandemia, que o Brasil está no epicentro dessa pandemia, o estado de Minas Gerais no epicentro, e a cidade de Uberlândia, uma situação bastante difícil, inclusive foi motivo de uma live ontem do Poder Público Municipal, e a volta, né, porque o comércio em Uberlândia foi fechado em 20 de março, depois houve uma flexibilização para atender os interesses dos patrões, da CDL, da ACIUB, e ontem foi necessário que o prefeito reconhecesse que era necessário voltar para um rigor maior em relação ao funcionamento do comércio. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, agradecendo todos vocês que nos acompanham. E, para continuar esse nosso papo, eu quero convidar a querida companheira Maria Bertolino para falar um pouco conosco como ela está vivendo esse momento, o que ela pensa, sendo ela uma lutadora, né? A Maria Bertolino é nossa companheira do movimento Eu Empurro Essa Causa, é mãe do Miguel. Maria Bertolino é
militante da resistência do PSOL. Eu quero agradecer muito você por estar aqui conosco, Maria Bertolino, e agradecer a todas, né? E a palavra está com você, então. Obrigada por estar aqui com a gente. Ok, vamos lá. Deixa eu dar minha contribuição, né? Primeiro, agradecer a Georgê pelo convite. Não foi fácil dispor de um momento para que eu pudesse participar da live, né? Devido à condição de mãe solo, de uma criança com deficiência, e toda essa situação de pandemia, né? Que a gente precisa se resguardar mais e cuidar, né? Porque está muito na nossa mão. A gente entende que o Estado não tem dado o suporte necessário que a gente realmente precisa, né? Principalmente nesses casos de cuidados específicos da pessoa com deficiência. Então, a nossa única alternativa agora é a prevenção ao máximo, e ficar em casa com os nossos filhos, e de certa forma já é muito difícil depender, né, de alguém que possa compartilhar os cuidados da casa, do filho, e de todas as nossas obrigações diárias. A pandemia, gente, tem destacado para mim algo que já era uma realidade, né, na vida de mãe de pessoa com deficiência. Algumas barreiras se sobressaíram agora. A gente tem tentado mobilizar através do movimento Eu Empurro Essa Causa, trabalhando no sentido de solidariedade, e não está sendo fácil. Algumas famílias tiveram o benefício cortado em plena pandemia, o benefício de prestação continuada, que é direito da pessoa com deficiência, tiveram o benefício cortado em plena pandemia. Algumas mães não conseguiram ter acesso ao auxílio. Nós estamos vivendo numa situação muito difícil mesmo. É uma realidade que a gente tem que parar e pensar e tentar buscar a solução para não surtar mesmo, e pensar que é um dia de cada vez. A gente está vivendo, sim, um dia de cada vez, no sentido de tentar buscar essas famílias aí, né, como movimento, para entender as suas necessidades e também fazer, né, o mínimo através de mobilizações, uma vez que a gente não está tendo esse retorno por parte das secretarias que poderiam estar atuantes aí, que tem a responsabilidade de amparar, né, de acolher a população em vulnerabilidade, as mães de crianças, né, em vulnerabilidade. Então, é realmente uma situação inusitada, não tinha ninguém preparado, né, para tudo que a gente está passando, vivendo uma crise dentro de uma crise, e também passando pela dificuldade maior agora, que tem afligido muito a vida das mães, que é o ensino em EAD, em especial para nós, mães de pessoa com deficiência, está buscando ferramentas para poder inserir esse sistema na vida dos nossos filhos. Não tem sido fácil, né? A gente tem se mobilizado para tentar buscar alternativas, que é em vão. A gente chega à conclusão que a gente não tem muito o que fazer, a gente precisa deixar as coisas como estão, né? Não fazer da forma que o sistema quer, que, no meu caso em específico, as tarefas adaptadas que foram enviadas para o meu filho não é nada adaptado, né? Então, a dificuldade dessa mãe, que tem que, ao mesmo tempo, limpar a casa, né?
orientar o filho nas habilidades diárias, de uso do banheiro, né, de cuidado com o corpo, fazer a comida, ainda tentar, né, passar para ele o mínimo acerca da alfabetização que o sistema, né, tem pedido para que nós façamos, né? Então não é uma situação fácil. Eu, no meu caso, lavei as mãos, nós vamos levar de boa mesmo, sem obrigação, sem métodos, sem pressão, né? E entender que agora a gente tem que prezar a saúde, e principalmente a saúde mental, porque já é tanta sobrecarga, né? A gente passa por tantas questões que a nossa prioridade agora é prevenir contra o vírus e cuidar da nossa saúde mental, porque a gente entende que nós somos colocados num caldeirão, né, e o sistema vai mexendo a gente da forma que convém a eles, não da forma que é adequado para cada caso em específico, né, tanto na questão da saúde, da assistência social, da educação. Então, como militante da causa, como mãe de uma criança atípica, a gente vê o quanto são maiores as barreiras em situação de crise como essa. A adaptação dos nossos filhos, sem poder ter um tratamento de reabilitação. Sim, acontece a questão do retrocesso, muitas pessoas com deficiência precisam de reabilitação por tempo indeterminado, e essa situação de pandemia deixou, né, essa lacuna aí sobre essa questão do tratamento, né, que até hoje a gente não tem muito suporte, principalmente do SUS. Algumas crianças que fazem uso de medicamento contínuo também ficou sem suporte, a mãe de toda forma tem que estar saindo de casa, tem que estar se arriscando, não existe um sistema onde essa família pode estar recebendo em casa aquilo que é de direito dela, que é de uso contínuo para que ela possa ter uma qualidade de vida, né? Então, a gente está, de certa forma, tendo que se arriscar, né? Mediante toda essa situação, a mãe de pessoa com deficiência e vulnerabilidade, ela não tem muita opção, tem que sair, ela tem que ir no mercado, né? Ela tem que ir atrás da medicação, da receita, ela precisa de correr atrás de improvisar para que seu filho tenha um atendimento de reabilitação, né, na casa mesmo, e tem que se reinventar, sem suporte mesmo. O suporte que temos hoje somos nós, né, nós mães, nós militantes, os nossos grupos de apoio, onde a gente se organiza e junta com profissionais, né, que querem seguir no sentido da solidariedade para poder sanar aí essa questão, né, de perdas pela questão da pandemia. Enfim, a gente não consegue ter muito acesso, ter muita fala, né, a gente não consegue um atendimento direto na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Desenvolvimento Social, que são os órgãos que a gente precisa de manter um diálogo, de buscar uma ajuda devida de acordo com as nossas necessidades. O nosso movimento, a nossa linha de frente aqui em Uberlândia, tem entrado em contato com várias famílias que vivem em assentamento, em situações precárias, sem água, sem energia elétrica, a família que precisa de trocar uma fralda, né, que precisa de passar uma sonda no filho, e que está nessa situação sem assistência nenhuma, sem atenção nenhuma do Estado. E é crescente, né? A gente tem entendido que essa situação de vulnerabilidade na crise só tem aumentado, porque quem conseguia fazer um bolo no pote, fazer uma unha, vender, né? E vender aquilo que produz, prestar o seu serviço, já não consegue mais,
né? Aquela renda que entrava para poder pagar um aluguel, para poder colocar uma verdura, uma fruta na mesa, já está mais difícil, né? Já está muito arriscado correr atrás. Então, a gente tem se visto assim, em situações de calamidade mesmo, e sem suporte, né? Existe muita falácia aí por parte do Estado municipal, do governo municipal, estadual, federal, né, da atual conjuntura, de que está fazendo, de que está, né, correndo atrás, que estão realizando serviços, que estão atendendo, mas a gente que vive na realidade, que está no dia a dia envolvido com as famílias, de modo geral, a gente sabe que é pura, né, falsidade, hipocrisia, marketing, né, e é uma coisa que agora, nesse momento, a gente precisa pensar muito, né, quem realmente está por nós, né, quem realmente importa com essa questão toda, com essa situação toda que nós estamos vivendo, e não está sendo fácil. A gente tem se mobilizado, né, a gente tem, de alguma forma, tentado nos organizar, no sentido de melhorar mesmo, nós por nós, porque a gente entende que, partindo do Estado, partindo das gestões que têm a obrigação de fazer por nós, né, de colocar, né, tudo que a gente precisa, que é de direito nosso, né, porque somos nós pagadores de impostos, a gente não consegue ter esse retorno. Então, quero falar também um pouquinho sobre essa questão da mãe da pessoa com deficiência, né, viver sozinha na luta, que é uma realidade. A maioria das mães, a maioria, assim, que eu digo, cerca de 40%, de 30% a 40% das mães, quando tem um diagnóstico, quando o filho é diagnosticado com alguma deficiência, ela já não tem mais o companheiro do lado dela, né, ela tem que romper tudo sozinha, tem que desconstruir uma realidade, né, para construir outra, buscar outros caminhos, e nessa situação de pandemia, né, como eu falei anteriormente, as coisas sobre essa questão só se sobressaiu, né, só piorou, né, porque realmente aumentou o número de pessoas que viviam nessa realidade, mas viviam em silêncio, né, davam conta do recado e a luta, né, sozinha com seu filho, mas agora a gente chegou num ponto que a gente já não pode mais se calar, muitas pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda, né, não tem o mínimo em casa, e infelizmente o abandono, algumas vezes familiar, é muito comum, né, por parte da paternidade, dos familiares também, e a mãe se encontra nesse cenário aí, né, em plena crise, sem o suporte do Estado, sem o suporte do pai, né, da família. Então, é uma pauta que a gente precisa muito estar debatendo, muito estar colocando nas redes, está colocando a verdade, né, a realidade sobre tudo o que ocorre na nossa vida, né, como mãe de pessoa com deficiência, como pessoa de baixa renda, enfim, como usuária, né, dos serviços públicos, que tem deixado a desejar, infelizmente, né, a gente entende que os profissionais fazem o trabalho deles da melhor forma possível, mas eles não têm o suporte do Estado para que possa, de fato, atender as famílias que eles sabem que realmente precisa, e a gente vai tentar mudar, né, a partir dessa experiência,
A gente vai tentar melhorar, sim, e entender que a mãe, né, a mãe, a mulher, que vai mudar essa situação, porque não adianta a gente querer solução por parte daquele que não quer resolver o nosso problema, né? Então, a gente tem conversado muito isso com as famílias, né, sobre essa questão, que do jeito que está, é muito conveniente para o Estado, né, a gente aceitar, o ensino EAD, e a gente tem que ter até muito cuidado com essa questão, né, que é uma coisa que pode se perpetuar aí, tirar o professor, tirar o aluno da sala de aula, já um projeto desse governo, e nos preocupa muito, né, como outras preocupações também, da saúde, né, da terceirização, que a gente vê o quanto o quanto traz de prejuízo para a gente a terceirização da saúde, a terceirização da educação. Então, quem mais sente na pele, quem mais sente no dia a dia é a mãe, é a mulher, é a mãe da pessoa com deficiência, né, que vai encarar mais barreiras para poder ter o acesso, para poder ter a inclusão do seu filho, da sua filha. Então, são vários fatores aí que essa pandemia veio ressaltar, né? Essa pandemia veio colocar em pauta tudo isso que a gente vive, né? Mas de forma mais exacerbada, né? Mais destacada, né? Que a gente não tem condições de manter uma vida tranquila num tempo de crise como esse, né, que a gente vai se arriscar mais e que a gente, de alguma forma, sofre mais, porque a gente sempre pensa, né, se a gente correr o risco, se a gente sair, se a gente expor os nossos filhos e pegar essa doença, como que vai ficar, né, se a gente vem a falecer, quem que vai ficar com os nossos filhos? Então, é uma situação muito complexa da mãe cuidadora, que, ao mesmo tempo, ela faz de tudo para proteger, né, para poder se preservar sua família, mas ela entende que ela tem que sair, que ela tem que ir no mercado, que uma hora ela vai ter que sair para buscar o sustento da família, né, ela não consegue ficar sem ajuda, né, tem que sair para pedir uma fralda, né, no caso de mães que usam fralda, tem que buscar uma fralda, tem que buscar um alimento, tem que buscar um recurso de reabilitação, tem que buscar atendimento. Claro que a gente tem feito isso com muito cuidado, com muita cautela, mas a gente entende que se o Estado fosse, né, mais interessado no povo, a gente não estaria correndo tanto risco, né, se os nossos direitos fosse de fato acessado ali, a gente não teria que estar nos colocando à disposição do vírus e correndo risco, né, para ter um mínimo de qualidade de vida. Então, é nesse sentido que a gente traz essa pauta de maternidades em tempos de pandemia, por todos os percalços vividos, né, desde que foi decretado o isolamento social, né, toda a dificuldade que a gente tem de acessar serviços básicos, toda a dificuldade que a gente tem de comunicação, né, de entrar em contato com órgãos que deveriam nos dar suporte, né, a dificuldade que a gente tem, uma vez que a gente é inevitável pegar uma lotação, porque tem que ir na caixa, tem que ir no banco, tem que ir na lotérica para poder acessar o benefício que é direito, né, que é de direito. Então, é tudo muito tenso, tudo muito complexo, né, e a gente se agarra umas às outras, né, para que a gente possa viver esse período com mais tranquilidade, né, o que nós temos hoje, que eu posso falar, o que nós, mães de pessoas com deficiência, falando como militante do movimento Eu Empurro Essa Causa,
hoje o que nos traz mais segurança é a nossa união como família de pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência se unindo em solidariedade, tentando trabalhar, né, para poder mobilizar, para poder atender algumas necessidades de companheiros que já estão em situações extremas de vulnerabilidade. Então, toda essa questão aí que a gente tem enfrentado, que não tem sido fácil, e que o grupo até cresceu bastante durante esse período de março para cá. Nós tivemos uma crescente de integrantes no grupo, né, pelo fato da busca pelo suporte mesmo, da orientação, e a gente, né, tá aí na luta com a esperança que as coisas vão melhorar, né, que a gente ainda vai conseguir passar, né, por essa pandemia, sem que nossos filhos, nossas famílias sejam afetadas na forma também, na questão do ensino, né, que eles não sejam empurrados com a barriga, para que o ano que vem eles mudem, né, passam a série, né, para poder satisfazer o sistema, né, igual eu mesmo tinha comentado com as meninas do grupo, que eu já lavei as mãos, vou deixar meu filho repetir de ano, porque eu não consigo pensar numa forma de estar mandando ele para a escola esse ano, mas, e o que ele for fazer em casa, eu acredito que não pode servir, né, não pode servir como material para poder preencher, né, o ano letivo. E a gente também pensa, né, que a gente precisa estabelecer uma questão de reabilitação em tempos de pandemia, né, que a gente tem que estruturar alguma coisa para que os nossos filhos não fiquem parados em casa, né, retrocedendo quanto à questão comportamental, algumas crianças que têm esse déficit, né, comportamental, físico, né, de reabilitação física. Então, são muitas preocupações que a gente tem levantado nesse período de pandemia. Então, eu encerro minha fala, né, passo para a próxima companheira e aguardo as perguntas para a gente dialogar sobre essa pauta, tá bom? Jorge? Oi, Maria. Falei muito? Falou maravilhosamente, né, gente? Eu falo muito, viu? É porque precisa falar, né, Maria? Eu quero agradecer a Maria por estar aqui conosco. Quando eu a convidei, ela disse que não poderia, pelas condições aí que ela relatou, e eu recorri da decisão dela, porque eu sabia que o que ela tem para nos dizer precisa ser dito e precisa ser ouvido. Ontem, quando foi feito aqui em Uberlândia a atividade da prefeitura, e tinha prefeitos, secretários, promotores, todos homens. Então, nós vivemos um governo dos homens, em todas as esferas, um governo dos ricos, um governo que não atende os direitos das crianças, das mulheres, das pessoas com deficiência, de negros e negras. E eu quero agradecê-la muito, Maria, por você ter se esforçado tanto para estar aqui com a gente, que para nós, eu tenho certeza que para mim, para as companheiras Júlia e Polly, e para todas as pessoas que estão nos acompanhando, do movimento Eu Empurro Essa Causa, amigas e amigos, professoras da UF, que têm falado aí, inclusive a professora Renata falou da importância da gente se somar e de dar visibilidade para essa causa, porque, de fato, os governos não estão comprometidos com a garantia de direitos.
e tudo de bom que está acontecendo, e que as coisas ruins só não são mais amplas porque as mulheres se acolhem, se ajudam, toda a resistência, as marmitas comunitárias, as redes de solidariedade, as mulheres na saúde, na linha de frente ao enfrentamento ao Covid estão as mulheres. Então, eu agradeço muito a você por estar conosco e por trazer com você, com seu corpo, com a sua vida, essa causa que que precisa ser de todo mundo. E então agradecer a Maria e ao Miguel, que cedeu também para que a gente pudesse estar juntas nessa tarde. Obrigada. Em continuidade, nós vamos ouvir agora minha querida amiga, porque hoje é só amigas. Aliás, as minhas lives são só, gente, as mais lindas, E hoje está especial. Eu quero, então, agradecer a Júlia e passar a palavra para ela para falar conosco também. A Júlia que é doula, é advogada, é professora, é mediadora. Obrigada, Júlia, a palavra é sua. Bom, primeiramente, obrigada, Jorge, pelo convite, Uma alegria estar aqui com vocês hoje, participando para falar um pouquinho sobre essa temática, que envolve, aliás, essas temáticas, que envolvem assuntos que são muito interessantes, que fazem parte do meu dia a dia, tanto na esfera pessoal como na esfera profissional, Então, trazendo essa pauta aqui sobre maternidades e parto, vou tentar ser breve na minha fala, trazendo algumas perspectivas, tanto da minha vida mesmo, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto mãe do Antônio, que está ali na sala com o papai, assistindo, mas também como profissional, porque as dimensões, dividir minha breve fala, assim, em dois pontos que eu considero serem importantes, que tocam muitas pessoas, muitas realidades, um mais voltado para a esfera da maternidade, outro mais voltado para a esfera do parto, E assim pretendo fazer, para a gente poder dialogar um pouquinho, ouvir o que as pessoas que estão participando têm a dizer ou a perguntar. Então, no primeiro momento, eu agradeço pela Maria, pela fala que ela teve, que já abordou muito dos pontos que eu pretendia trazer aqui, com relação a questão da maternidade em tempos de pandemia, No primeiro momento, eu venho, desse universo da criminologia, do direito penal, então acaba que eu sou um pouco puxada para essa linha, E quando eu estava pensando no que eu viria dizer aqui hoje, me veio muito os conceitos, me vieram à mente os conceitos de hipomaternidade e hipermaternidade. Não sei se vocês já conheceram, mas é de uma pesquisa muito bonita, que chama Dar à Luz às Sombras, Dar à Luz nas Sombras, que é uma pesquisa da Bruna Angotti e da Ana Gabriela Mendes Braga sobre as mulheres no cárcere, as mulheres que dão à luz no cárcere e que vivenciam essa experiência da maternidade no primeiro momento na prisão. Por que eu pensei nesses conceitos, Claro que a realidade do cárcere é uma realidade muito distante da nossa, do isolamento, Vamos resguardar aí as devidas proporções, mas elas trazem esse conceito da ideia de que durante um bom período, essas mulheres que são encarceradas e que estão gestantes e eventualmente, chegam a dar à luz enquanto estão presas, elas vivem uma concentração, uma situação de hipermaternidade, que seria um momento em que elas estão vivendo todas as experiências da vida delas, dentro do cárcere, que já é um ambiente, que sobrecarrega as experiências de vida que elas têm, muito voltadas para a maternidade. Então, tudo é voltado para a criança, para aquele desenvolvimento, para a amamentação. Enfim, as condições do cárcere não são as mais favoráveis, a gente sabe, para receber uma criança, mas tudo que acontece naquele círculo e naquele ambiente é voltado para aquela criança. Então, essa mulher, ela está muito... A situação da maternidade, a experiência da maternidade é hiperbolizada, vamos dizer assim, ela se aumenta, é aquilo que dá a essência da vida dessas mulheres durante esse período, que para a nossa legislação seria um período mínimo de 6 meses, que é o que se recomenda de amamentação exclusiva, mas que acaba sendo, na prática, um período máximo de permanência dessas crianças com essas mães, porque na prática a gente não tem
um serviço, né, que venha realmente receber e ter uma qualidade para essas crianças estarem junto com as mães, né, e apesar de termos a possibilidade de uma conversão em prisão domiciliar, dependendo das circunstâncias, né, isso não vem muito sendo observado na prática, né, vai variar muito, mas em regra não tanto. Então, acaba que essas crianças são retiradas dessas mães, e daí elas passam a viver um contexto que se chama de hipomaternidade, que de repente elas viviam toda a experiência de vida centrada na maternidade, e num momento elas são tolhidas disso, né, de forma abrupta, e passam a ter uma dificuldade maior de contato com seus filhos, até porque muitas vezes eles passam a ficar com parentes mais distantes em algumas situações, e que nem sempre é possível, né, fazer esse contato, enfim. Então, esse conceito, para mim, é muito presente, porque eu pesquiso bastante sobre essa área, né, maternidade e cárcere, e quando eu me peguei pensando nessa experiência do isolamento, eu voltei para a minha experiência, né, como está sendo isso na prática, quais são os desafios que eu encontro no cotidiano, como isso vem sendo enfrentado, né, não para dar respostas, né, porque aqui a gente não tem, né, uma receita, às vezes a gente até gostaria que tivesse uma receitinha, assim, para seguir, que seria mais fácil, mas não existe. Então, a gente vai construindo, né, e como que é esse processo de construção da nossa maternidade, quem nós somos, o que é possível ser feito dentro das nossas condições. E daí me veio essa ideia da hipomaternidade e hipermaternidade também, porque se por um lado, né, no nosso dia a dia, nossa rotina constante, nós temos muitas mães que estão aí enfrentando o mercado de trabalho, cada uma na sua carreira, né, e muitas vezes a gente acaba terceirizando os cuidados com os filhos, né, por um longo período do dia, que a gente precisa trabalhar. Então, cada uma dentro da sua logística, da sua profissão, né, das suas dificuldades, algumas conseguem uma creche pública, por exemplo, outras não conseguem creche pública, mas tem a creche privada, ou uma babá, ou um familiar de confiança, né, os avós muitas vezes prestam esse auxílio de cuidados com os filhos. Então, acaba que, em algumas situações, a gente está até numa condição de hipomaternidade, né, a gente tem pouco tempo, talvez, né, no dia a dia com nossos filhos, porque nem sempre, aí tem uma outra questão que a gente vai discutir, que são os espaços que a gente tem na nossa sociedade para acolher as nossas crianças, né, isso ainda tem uma dificuldade grande, mas vai para outra pauta para a gente discutir, outra live, Jorge. Então, a gente acaba tendo que terceirizar uma parte desses cuidados, e, de repente, o pouco tempo que a gente tem com os nossos filhos, muitas vezes é um tempo de maior qualidade, né, porque a gente quer dedicar o máximo da presença, a gente quer trazer o melhor que a gente tem, né, nesse momento, para os nossos filhos, mas em termos de quantidade, né, isso acaba sendo menor. E, de repente, quando a gente se vê diante de um contexto de isolamento social, em que a gente vê que isso é necessário para tentar, né, como medida de segurança dentro desse contexto de pandemia, a gente, de repente, se vê encarando, assim, de cara, de forma escancarada, com uma hipermaternidade, porque a gente está 24 horas por dia com essas crianças e adolescentes, né, mas o meu contexto é uma criança, meu filho é uma criança, então, tudo isso faz uma reviravolta na nossa rotina, né, porque a gente precisa trabalhar, quem tem condições, né, a Georgetânia trouxe aqui no início que tem algumas pessoas que têm essa condição, outras nem tanto, né, felizmente eu estou nesse contexto em que minhas profissões me permitem estar de home office nesse momento. Por um lado é um conforto, por outro lado tem vários desafios aí, né, mas consigo tentar equilibrar isso, só que 24 horas sobre 24, no mesmo teto, todo mundo na mesma casa, tendo que fazer, né, tendo que ter os trabalhos próprios, os cuidados com a criança, os cuidados domésticos, enfim, tudo isso se mistura. Então, acredito que o que eu venho percebendo, assim, da minha experiência e das minhas colegas e amigas que são mães também, e no ambiente de trabalho, as questões que eu venho ouvindo, né, enquanto professora também, as próprias alunas também relatam esse contexto. Eu diria que seria essa dificuldade do tempo diluído, né, eu nomeei assim, porque eu não sei muito bem como que designaria de uma melhor forma, mas de como fica difícil a gente conseguir separar o que é o tempo de cada coisa, né, muitas vezes a gente precisa estar, né, presente dentro de casa e fazer as coisas de casa, porque a gente precisa comer, tem que evitar sair na rua, então a gente tem que fazer em casa, dar uma prioridade maior para isso,
Felizmente, eu tenho meu companheiro que divide as tarefas aqui comigo, então a gente faz tudo de uma forma equilibrada, né? Tem dias que eu tenho uma carga maior de trabalho, então ele assume a carga maior em casa, mas tem dias que ele tem uma carga maior de trabalho, eu assumo uma carga maior em casa, e assim a gente vai lidando no cotidiano. Mas nem todo mundo tem, né, essa prerrogativa, e de repente, quando a gente está dentro de um contexto de isolamento social, isso vem à tona muito forte, né, porque às vezes já existe uma dificuldade de ter uma rede de apoio para algumas mulheres, e algumas que tinham uma pequena rede de apoio, muitas vezes acabam sendo privadas dessa própria rede de apoio. Então, de repente, o contato com os avós, né, que seriam uma rede de segurança, pessoas que estariam ali para ajudar com os cuidados dos filhos, tem que ser reduzido, né, principalmente porque os avós, na grande maioria das vezes, compõem grupos de risco. Então, a gente que tenta seguir, né, o mínimo recomendado do isolamento social, porque nem sempre a gente consegue fazer tudo 100% à risca, mas à medida que a gente leva isso a sério e vai tentando fazer com que os riscos diminuam, a gente acaba abrindo mão do primeiro ponto, da rede de apoio, né, que é justamente o que nos fortalece nesses desafios da maternidade. Então, as mães solo, né, como a Maria trouxe para nós, têm outros desafios ainda mais sérios, né, ainda mais agravados. Quando se tem, pelo menos, um companheiro, um parceiro, né, que não é o pai do filho, que é o pai do filho, mas que não é mais o companheiro, né, enquanto casal, ainda tem facilidades, mas também dificuldades, porque você tem um outro lar, outras regras, outras perspectivas, né, nem sempre essa relação entre o casal é tão simples, e eu falo isso até pela questão da mediação, né, na mediação a gente vê muito isso, essa dificuldade de entendimentos e esses conflitos que são gerados pelos casais que se separaram, mas que têm filhos em comum. Então, muitas vezes, chegar a um entendimento quando estão separados também é muito delicado, e talvez esse contexto de pandemia, de isolamento, traga ainda à tona alguns outros conflitos, né? De repente, uma pessoa quer seguir o isolamento de uma forma mais séria, o outro não leva tanto a sério, e aí isso gera desentendimentos, né? Às vezes, uma tem a maior possibilidade de estar em casa e realmente se dedicar a fazer as questões, né, os cuidados com esse filho dentro de casa, o outro já não tem um trabalho que demanda estar, né, no ambiente externo. Então, tudo isso gera outros conflitos que também precisam ser manejados. Além disso, a gente tem essa questão, né, de não ter um tempo individual para cada um da casa, seja, né, no meu caso aqui, eu, o Marcos Paulo, o Antônio, cada um, a gente não tem mais o momento de cada um separadamente, né, tá todo mundo junto o tempo inteiro. Então, isso já gera também já aciona um certo grau de estresse em alguns momentos, né, e tudo isso vem sendo gerenciado aqui na minha casa, pelo menos com uma certa tranquilidade, mas sabemos bem que não é tão simples assim, né, principalmente quando não se tem um suporte externo para lidar com essas questões. Então, eu trouxe um pouco essa ideia, ainda mais acredito que isso fica um pouco agravado também com uma ideia, talvez, que seria de uma hipossocialização, né, lançando mão desse conceito hiper e hipo, porque dentro do isolamento a gente reduz completamente os nossos contatos, a gente não tem mais esses encontros, sejam eles profissionais ou de ordem pessoal também, que de alguma forma acabariam equilibrando um pouco, né, as tensões, as nossas atenções também, né, tensões e atenções. Então, a gente acabaria tendo um pouquinho mais de leveza com esse cotidiano. Então, talvez esse tempo que, como eu falei, né, no início, muitas vezes a gente tem um tempo mais reduzido, mas de maior qualidade com os nossos filhos, acaba sendo um tempo que aumenta significativamente, expressivamente, mas que talvez a gente fique com aquela sensação de que não é um tempo de tanta qualidade, porque tem momentos que a gente está estressado, tem momentos que a gente quer jogar tudo para o alto, tem momentos que a gente precisa trabalhar e sente que não está rendendo como deveria render. Então, tudo isso gera uma série de culpabilizações, né, como dizem, né, ser mãe é sentir culpa. Então, como eu disse no início, não tenho nenhuma proposta, nenhuma receita do que pode ser feito, mas o que eu entendo ser fundamental para nós, enquanto mães, é justamente ceder um pouco a essa noção da culpa, né, e pensar no que é possível. O que é possível? O que dentro da minha realidade eu consigo fazer? Né? Às vezes a gente acaba, e isso é testando, isso é construindo, isso é a vivência cotidiana mesmo.
aqui a gente tinha algumas regrinhas, né, com relação a limitar o uso de vídeo, por exemplo, e esses recursos, mas tem horas que a gente precisa lançar a mão deles, né? E se antes existia uma certa culpabilidade de que, não vou fazer isso, mas hoje a gente sabe que em alguns momentos isso vai ser necessário, porque de repente eu tenho que dar uma aula ao vivo e o Marcos Paulo tem uma reunião no trabalho também, então o que a gente vai fazer, né? Como que essa criança vai ficar calma, tranquila, quietinha nesse momento, né? Porque a criança é um ser à parte, então ela também tem suas vontades. E, bom, então, em alguns momentos a gente vem cedendo a essa noção da culpa que carregamos, né, tanto eu como o Marcos Paulo em alguns momentos também, a gente discute sobre isso, mas aí também tem coisas que se revertem, né, nossa, não, aqui em casa a gente chegou a essa conversa, olha, realmente, a gente está percebendo que o comportamento do Antônio está mudando em algumas coisas, então vamos diminuir isso, né, e aí a gente vai fazendo o teste de como a gente vai fazer, vamos estabelecer outra regra. Então, não existe uma receita que vai nos salvar em tempos de pandemia, mas o que a gente pode fazer para tentar equilibrar isso, né, é testando, e eu tenho trabalhado muito nessa ideia, o que é possível, né, porque muitas vezes a ideia que a gente tem socialmente é de que a mãe tem que fazer o impossível, né, e por isso vem a noção da culpa, de tantas coisas. Se a gente carrega, né, conosco essa ideia de não, eu vou fazer o meu possível é esse. Tanto em tempos de pandemia, como também ao longo da vida, a gente consegue amortecer um pouquinho essa culpabilidade, né? E para concluir, eu queria trazer só essa questão mais relacionada ao parto, né? Eu também sou doula, como a Jorge falou, e embora não atue com tanta frequência, eu atuo mais no nicho das pessoas mais próximas, que eu tenho mais contato, ou que tem uma indicação de alguém que já foi doada por mim. A gente tem várias questões, né, para falar quando falamos de parto, de nascimento, gestação, puerpério, enfim. Questões que se relacionam desde uma ausência de legislação federal, por exemplo, eficaz a esse respeito, até as violências obstétricas cometidas no dia a dia, que a gente tem notícia cotidianamente, né, a Georgetânia até fez esse comentário com relação à transferência da UAE Martins, por exemplo, porque aqui na nossa cidade, Uberlândia, é um contexto que gera realmente várias polêmicas e discussões, né, essa necessidade da transferência da UAE Martins para o hospital de referência da gestante, durante o trabalho de parto. Então, dentro desse protocolo aí, abre-se margem para muitas situações de descaso ou de negligência, né, segundo o relato da gestante ou de pessoas que acompanharam, para isso acontecer. Mas focando especificamente no contexto da pandemia, eu trouxe dois pontos que eu vejo presentes, tanto nas discussões de grupos de doulas e colegas que eu conheço, que partilham desses entendimentos, como também da questão das próprias gestantes, né, o que elas vêm trazendo. E aí esses dois pontos que me vieram muito seriam tanto a questão da presença ou não da doula nesse momento, né, algo que o grupo de doulas que a gente tem aqui, doulas do Triângulo Mineiro, né, a gente tem discutido sobre isso recentemente no WhatsApp. Então, bom, sabendo que esse contexto, né, o Covid-19 ainda está, a gente sabe que é um vírus que ainda não está totalmente, o terreno não está explorado, então muita coisa precisa ser descoberta. Para a gente falar em evidência científica sólida e vasta sobre o tema, ainda vai levar um tempinho, né? Então, o que a gente pode trabalhar hoje como sendo certo? O que a gente tem, né, de elementos concretos? A gente já sabe que gestação de alto risco e as puérperas são grupos que são de risco para desenvolvimento do Covid em situações mais graves, né? Então, precisa-se ter uma tomada de medidas de segurança mais drásticas com relação às pessoas e à equipe, principalmente, que vai acolher essas gestantes. Daí fica a questão, né? A doula precisa estar presente, justamente por ser um momento de maior vulnerabilidade, ou que às vezes a gestante realmente sente essa necessidade da presença da doula, ou a doula seria mais um risco, né? Por ser mais uma pessoa presente dentro desse contexto hospitalar, ela apresentaria mais um risco, né? Então, isso ainda vem sendo muito discutido. Aqui em Uberlândia, a gente tem tido esse acesso, né? As doulas têm tido acesso aos hospitais, de forma geral, e
Então, a gente consegue entrar desde que tenhamos, né, não tenhamos sintomas e tenhamos os procedimentos de segurança adequados, mas isso não implica ainda dizer que façamos uso de todos os equipamentos de proteção individual, né, aqueles paramentos todos de forma completa, até porque os próprios equipamentos estão em falta, né, até para fazer aquisição, então isso gera discussão e acaba sendo muito da profissional, né, e eu particularmente tenho refletido muito sobre isso, confesso que não cheguei a uma decisão concreta, mas o que que eu venho pensando até então em ouvir essa gestante, né, porque a ideia é que, biologicamente falando, a gente sabe que para o parto acontecer, a gente precisa da mãe e do bebê, né, é claro que algumas situações vão demandar algum tipo de intervenção, né, e a presença dos profissionais de saúde em geral é justamente para estar ali, caso, eventualmente, essas intercorrências venham a acontecer, né, e tomarem alguma atitude diante disso, mas todo mundo ali, necessário, extremamente necessário é a mãe e o bebê, né, mas a gente sabe que todo esse contexto vem tentar proporcionar esse contexto de equipe de saúde, acompanhante, dolo, eventualmente, todas essas pessoas envolvidas vêm nessa lógica de assegurar um parto, um nascimento mais tranquilo para essa gestante, que ela se sinta mais amparada, assistida e segura para esse momento, né? E, então, entendo que dentro desse contexto é importante ouvir, né, e dar esse protagonismo para a gestante, né? O que para ela é importante. Se a gente consegue trabalhar dentro da doulagem, né, que é um processo que não acontece só no momento do parto, mas desde a preparação, desde a gestação. Então, se a gente consegue trabalhar isso com essa mulher, se a gente consegue conversar com ela, se a gente consegue trazer para ela que essa força essencial está dentro dela, né, de repente ela se sente bem, segura, para não ter a presença da doula naquele momento, né? Às vezes, algumas doulas vêm trazendo a ideia de acompanhamento virtual, de mandar uma mensagem, né? Nem sempre isso vai ser tão viável, porque a gente sabe, né, que durante o trabalho de parto, muitas vezes a gente quer desconectar desses dispositivos, mas são meios que podem ser utilizados aí para tentar, de alguma forma, diminuir essa ausência da presença física, né? Mas, se para aquela gestante especificamente, a presença da doula for algo que faça diferença pelos motivos pessoais que ela tiver, eu entendo também que isso precisa ser respeitado, né? E até então vem sendo respeitado aqui nos hospitais de Uberlândia. E, finalmente, a questão do parto domiciliar, né? Porque muitas gestantes têm procurado o parto domiciliar como sendo uma alternativa em tempos de pandemia. Eu, particularmente, sou suspeita, né, porque o Antônio nasceu num parto domiciliar e eu tenho uma gratidão muito grande pela equipe, né, que hoje é a equipe Perolar e coordenada aí pela Luana, que foi a enfermeira que fez meu parto também. Então, é uma equipe que temos aqui, muito competente e que vem trabalhando muito com isso, mas Júlia, entendo que o parto domiciliar pode sim ser algo interessante dentro desses tempos de pandemia, uma alternativa interessante para as gestantes, mas entendo também que não são todas as gestantes que que realmente almejam isso, né? Porque muitas mulheres vão se sentir seguras no ambiente hospitalar. Para elas, aquilo é importante, a presença dessa equipe médica, a presença desses elementos hospitalares vai fazer com que ela se sinta mais tranquila, né, para o momento do parto. Então, não sei se a adesão de um parto domiciliar exclusivamente pela questão de pandemia seria algo tão interessante, justamente porque o parto é um momento que vai trazer à tona várias emoções, vários movimentos internos dessa mulher, né? Então, não sei se seria a alternativa necessariamente pronta para todas as mulheres. Enfim, agradeço aí essa minha fala, estou à disposição para as conversas, perguntas, trocas que forem necessárias. Oi, Júlia, obrigada pela fala, trouxe aí uma enorme contribuição e a gente poderia ficar aqui tardes e tardes, né, aprofundando e conversando mais. Acho que essa dimensão da mediação que você traz na vida, né,
E nessa busca desse equilíbrio, né, entre as necessidades do outro, da criança, e as nossas necessidades também. Acho que isso é um desafio importante que você traz para nós, dentro dessa ideia de fazer para o outro, sem muitas vezes a sociedade, as pessoas que estão próximas a nós, considerar também a nossa humanidade, né? Nós também temos necessidades, que nós também precisamos, as mães também precisam de cuidados. Eu falo isso muito com a minha mãe, né, que ela é uma mãe maravilhosa, cuida de todo mundo, mas a gente tem muita geração de mulheres que aprendeu a cuidar muito e, infelizmente, nem sempre recebem o cuidado que merecem e que precisam também, não há essa reciprocidade. Então, acho que essa negociação, essa mediação é um elemento importante da sua fala, e a importância desse cuidado, dessa atenção, a necessidade das gestantes, das parturientes, nesse momento tão delicado da nossa história, que a gente não tem ainda o remédio, que o isolamento é o melhor recurso, é a vacina que nós temos no momento, mas que muitas pessoas ainda, especialmente as gestantes, muitas vezes precisam procurar os serviços médicos, né, ou outras alternativas. Então, agradeço muito a Júlia por estar conosco, muito obrigada. Vamos seguir conversando. E agora, nossa convidada que veio de mais longe, nossa queridíssima Poli do Amaral, minha querida amiga. Fomos candidatas, né, em 2018 juntas, numa movimentação vitoriosa que elegeu 2 mulheres negras de luta, populares, feministas, Áurea Carolina e Andréia de Jesus. Então, tenho uma alegria de estar aqui com a Poli do Amaral, essa lutadora dos direitos das mulheres e das crianças. Obrigada, Poli, a palavra está com você. Ai, gente, que coisa mais linda, que gratidão, Jorge. Eu estava aqui lembrando essa semana, quando eu estive aí em 2018, né? A gente fez uma conversa também sobre isso, maternidade, parto. Ai, lembrei com muita saudade. E depois disso, você já me convidou para ir aí várias vezes, né? Mas é um pouco longe. A gente tem que organizar melhor essa ida aí de novo. Queria agradecer muito o convite, é sempre muito enriquecedor e muito fortalecedor também conversar sobre isso com outras mães, nas suas diversas realidades, né, nos seus diversos contextos. Queria falar assim, que vocês 3 assim, já contemplaram muito, né, do que eu pensei para falar aqui hoje. Jorge fez uma introdução super importante das questões sociais, raciais, como que, né, eu costumo falar que eu sou ativista das maternidades e infâncias, né, porque as maternidades e as infâncias são diversas, são de vários lugares. A Maria e a Júlia também trouxeram muitas coisas importantes, e esse cenário todo que está posto aí para nós, ele só demonstra o quanto que o nosso país estava fragilizado, né, na implementação e na consolidação das políticas públicas, muitas delas, inclusive, assim, preconizadas, né, na nossa Constituição, são direitos fundamentais nossos, mas que a gente, né, como o movimento negro fala muito, né, a gente teve uma abolição inacabada, né, ela ainda não foi concluída, são muitas as desigualdades sociais, raciais, de gênero, e esse momento dessa pandemia, além de agravar tudo isso, descortinou muito, né, então a gente pensando, por exemplo, tanto no cenário de parto, quanto no cenário para as mães em geral, a gente vê que muitas das coisas que a gente já vinha reivindicando, já vinha lutando há muito tempo, se fazem ainda mais necessárias agora,
e, infelizmente, são as primeiras a serem atacadas. Então, assim, se o pouco que a gente conseguiu alcançar, a gente ainda está retrocedendo. Então, assim, na questão do parto, né, a gente tem evidências científicas sólidas há mais de 30 anos de como deve ser o modelo de assistência ao parto, de forma que ele seja mais saudável, mais seguro, mais feliz, né? Porque não, a gente não quer só comida, né? A gente quer alegria, diversão e arte. A gente quer ser feliz também, né? A gente não quer só sobreviver, a gente quer ser feliz com a nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, viver com dignidade. E todas essas evidências que respaldam como deveria ser um modelo de assistência, elas também têm como indicador justamente isso, a satisfação da mulher com aquela experiência, né? E também a questão da segurança e do quão saudável é aquilo. E a gente já vem lutando há muitos anos, né, para implantar várias dessas medidas. Tivemos alguns avanços, né? Das conquistas que a gente tem, que para mim é um direito humano, né, um direito fundamental, que é o direito ao acompanhante no momento do parto. Tem uma lei de 2005 que em muitos lugares ela ainda não é plenamente cumprida, né? Então toda mulher em situação de gestação, parto, pós-parto e abortamento, tem direito a um acompanhante durante todo o tempo da sua internação. E isso, em muitos lugares, é cumprido parcialmente, né? Em muitos lugares, o acompanhante da escolha da mulher, que não necessariamente tem que ser o pai do bebê, pode ser a companheira, pode ser a amiga, pode ser a mãe, pode ser quem ela quiser, né? A lei, inclusive, define isso, que é um acompanhante de livre escolha da mulher. Inclusive, se a mulher quiser, né? Ela também não é obrigada a ter acompanhante se ela não quiser. É cerceada em alguns momentos. Então, por exemplo, às vezes, quando a mulher vai tomar anestesia, o acompanhante demora a entrar. Em alguns lugares, assim que o bebê nasce, a mulher ainda vai para uma chamada sala de recuperação, muitas vezes ela fica sem um acompanhante nesse momento. Em muitos lugares, quando a acomodação da mulher é uma enfermaria, junto com outras mulheres, em vários lugares também é cerceado esse direito do acompanhante, ou às vezes restrito, né? Dizem que tem que ser uma mulher, uma pessoa do sexo feminino, para não tirar a privacidade das outras mulheres. Mas isso mostra o quanto que a gente precisa avançar, porque é uma lei de 2005, os serviços já tiveram assim muito tempo para se adequarem, para garantir privacidade para todas as mulheres poderem ter os seus acompanhantes. A gente ainda não tem, e agora, nesse momento de pandemia, isso está sendo retirado em vários lugares do Brasil. Né, eu fico feliz de saber que em Uberlândia, inclusive, o direito à doula está sendo respeitado. Aqui em Belo Horizonte, na maioria das maternidades, não está sendo respeitado, embora a gente tenha uma lei municipal. Existe toda uma discussão, né, que a Júlia trouxe sobre a questão que a gente não tem evidências, né, e não temos estatísticas suficientes para afirmar nem contra nem a favor, né, se os benefícios que a doula traria para o parto, né, que diminui o uso de analgesia, diminui o tempo de trabalho de parto, diminui o índice de cesarianas, diminui o tempo de internação, aumenta a satisfação da mulher, melhora o estado de saúde que esse bebê nasce. Todos esses benefícios que ela traz, a gente não sabe se nesse momento de pandemia, acrescentar mais uma pessoa na cena de parto seria aumentar o risco de contágio do coronavírus. E também pensando nas diversas realidades, né? Tanto da questão do parto domiciliar, que a Júlia também traz, na verdade, o que a gente precisa é de políticas públicas, né? Para garantir esses direitos para todas as mulheres, né? Então, nós precisamos de doulas para todas as mulheres, precisamos que todas as mulheres tenham condições de escolher o lugar onde se sente mais segura
né, para parir, e isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Em geral, o lugar que ela se sente mais segura é o lugar onde ela vai viver uma experiência mais positiva e com melhores resultados também. E aí, nos serviços, justamente onde o índice de violência obstétrica normalmente são maiores, isso somado, por exemplo, né, ao racismo institucional e outras discriminações e preconceitos que são intrínsecos da nossa sociedade, que no momento do parto se apresenta de uma forma ainda mais intensa, dado muitas vezes o estado de vulnerabilidade que a mulher se encontra, ela é colocada nesse lugar de vulnerabilidade, né? Porque para mim o parto ele é um momento de força. Só que a institucionalização desse processo faz as mulheres se sentirem mais vulnerabilizadas, porque elas não têm apoio, não têm seus direitos mínimos garantidos, né? Direito de se locomover, de se alimentar, de fazer o que ela quiser, de viver essa experiência como uma experiência familiar, uma experiência da sexualidade dela. Então, em geral, ao invés das mulheres viverem esse momento como um momento de força, de transformação, de emancipação, ele é vivido de uma forma vulnerabilizada, marcada por violência, e que isso traz consequências tanto para a mãe, como para a criança e para toda a família. E aí a gente está numa luta aqui em Belo Horizonte, né? Eu participo ativamente aqui do Conselho Municipal de Saúde. No início da pandemia, várias entidades, movimentos, coletivos formularam uma recomendação para os serviços de saúde, pedindo a reorganização dos serviços, primeiro para não deixar que a pandemia fosse usada como desculpa para retirar ainda mais direitos. E segundo, para diminuir a chance das gestantes que são saudáveis contraírem o coronavírus. Então, por exemplo, uma coisa que deveria o serviço já estar organizado há muito tempo e não está, é não ter maternidades dentro de hospitais gerais, porque a gente sabe que, principalmente nesse momento de agora, os hospitais gerais estão recebendo pessoas doentes com a Covid-19. E se uma gestante, seu acompanhante, se dirige para esse lugar, uma mulher que está chegando no ambiente hospitalar saudável pode contrair a doença, e como a Júlia bem pontuou, hoje gestante e puérpera são consideradas grupo de risco para a Covid. E aí isso está impactando tristemente nos nossos índices de mortalidade materna, e esses números eles não estão sendo divulgados de forma oficial. Isso é muito triste, né? A subnotificação é uma realidade, infelizmente, e isso nos rouba ainda mais direitos, porque as pessoas, como elas perdem a noção do verdadeiro cenário que a gente está vivendo, não é possível fazer uma mobilização para enfrentar de forma mais eficaz esse problema, né? Então, e mortes que estão acontecendo mais nas mulheres pobres, negras, que sempre tiveram negados os seus todos direitos. Então, isso é muito triste. As mães, em geral, né, estão vivendo uma situação assim, de completo abandono nessa pandemia. Até, por exemplo, o auxílio emergencial, que foi uma luta grande, né, travada por vários movimentos sociais, e causou uma mobilização muito bacana, né, porque o desgoverno queria dar um auxílio emergencial de R$200, a bancada do PSOL, junto com outras lideranças progressistas no Congresso, conseguiram ampliar, né, para R$600 e ainda dobrando para as mães solo. Isso foi uma vitória muito boa, mas que na prática ela não está sendo concretizada. Então, isso é muito triste. Muitas mães
né, que são as maiores responsáveis, como a Maria bem falou, né, são as maiores responsáveis pelos cuidados da casa, das crianças, das pessoas com deficiência, das pessoas doentes, das pessoas idosas, estão sem condições de alimentação, conseguir adquirir um gás, conseguir ter água potável, itens de higiene. Então, toda essa recomendação aí, né? Fique em casa, lave bem as mãos. Isso está muito longe da realidade de grande parte das brasileiras e brasileiros. E esse auxílio emergencial seria fundamental para garantir o mínimo, né, de dignidade, para todas as pessoas terem direito a cumprir essa recomendação desse isolamento, né? Então, pensando nisso, a gente aqui em BH, do ISTAR, a gente, inclusive, se somou a um projeto que chama Segura a Curva das Mães. É um projeto super bacana, idealizado pela Thaís Ferreira, que é do Rio, e a Thaís Leão, que é muito conhecida nas redes como a Mãe Solo, que é um projeto para dar uma ajuda emergencial para as mães em situação de vulnerabilidade causada ou agravada pela pandemia. A gente hoje está com 1.700 mães mapeadas no Brasil todo. Todas elas recebem um auxílio de R$150. É um valor pequeno, mas é muito importante e tem sido muito bacana o retorno dessas mães, porque isso às vezes garante comprar um gás, fazer um sacolão, o mínimo mesmo. A Maria falou, né, muitas mães, né, que já viviam esse isolamento por causa dessa maternidade de crianças, filhas e filhos com deficiência, porque os espaços públicos, né, excluem essas pessoas, não tem o mínimo de inclusão. Então, muitas vezes, até esqueci a expressão que a Júlia usou, né, hipermaternidade, acho que é isso. As mães das crianças com deficiência vivem muito isso, né? Acabam se abdicando da sua vida, do seu trabalho, para cuidar dessa pessoa, justamente porque a gente não tem políticas públicas que garantam os direitos básicos, né? Que considerem as pessoas com deficiência como cidadãs e cidadãos também. E nesse momento de pandemia, sem emprego, né? Muitas trabalhadoras informais, trabalhadoras ambulantes, muita gente em situação de rua, então está muito crítico. E aí esse 150, que era pouco, acaba sendo uma ajuda. E eu queria, assim, dizer também que o ISTAR entrou nesse projeto para potencializar ele aqui em Minas, né? Aqui em Minas são 95 mães que estão mapeadas, e a gente também está fazendo um mapeamento de madrinhas, justamente porque quando aparece alguma emergência com alguma dessas 95 mães, elas acionam a gente e a gente aciona alguma madrinha. Então, isso é muito comum, de uma mãe, num dado momento, falar: pessoal, tem 2 dias que eu estou sem gás, eu não tenho dinheiro para comprar gás. Aí a gente aciona uma madrinha, vê se tem alguém que pode comprar o gás para essa mãe, para fazer esse alívio emergencial. Então, quem quiser participar, contribuir, tem tanto a plataforma nacional do projeto, né, uma vaquinha online, que é aquele site, né, com aquele encurtador bit.ly, Doe Curva das Mães, e também quem quiser participar como madrinha de alguma mãe de Minas Gerais, a gente também tem um mapeamento que também está no link bit.ly/madrinhasmg Curva das Mães. E também ressaltar que é muito importante a gente se mobilizar para não deixar que mais retrocessos aconteçam. Então, assim, para além dessa solidariedade que a gente está vivendo nesse momento e que é impressionante, assim, como que justamente as pessoas que estão numa situação pior de vida conseguem ser mais solidárias umas com as outras, e isso está salvando vidas, né? Se não fossem essas doações, essas iniciativas comunitárias, dos movimentos sociais, a gente estaria numa situação muito pior. Mas, para além desse movimento que a gente
está fazendo para fazer o mínimo de condição de vida digna, chegar para essas pessoas de forma emergencial, a gente não pode deixar de cobrar do poder público a obrigação que é dele de garantir esses direitos mínimos. Então, a gente precisa continuar nos mobilizando, né, para cobrar, para ocupar os espaços, né, Jorge? Você falou dessa reunião aí que só teve homens, né? É justamente por isso, tanto na questão do parto, quanto na questão das crianças, na questão das mães em geral, a gente só está abandonada desse jeito porque o investimento que deveria ser feito nas políticas que são para nós não são prioritárias para essa galera. Então, assim, eles estão governando para eles. Então, por isso que é muito importante a gente ampliar a nossa força nos lugares de tomadas de decisão, nos lugares de poder mesmo, para a gente mostrar o quanto que é importante isso. Porque quando a gente cuida, né, de uma criança, cuida de uma mãe, cuida de uma família, a gente está cuidando da sociedade inteira, né? E quando a gente garante vida digna para a maior parte dessas pessoas, a gente está trabalhando para ter uma cidade, um estado, um mundo, né, mais inclusivo, mais feliz, mais solidário, né, em respeito com a Mãe Terra, como diz muito a nossa amiga Avni Bunyaká-Cambiuá, que é uma indígena maravilhosa aqui de Belo Horizonte, uma amiga querida, né? Nessa luta minha nas causas maternas, eu aprendi isso com ela, né, que a mãe de todas as mães é a Mãe Terra. Então, isso tudo está ligado, né? É uma pauta transversal, essa questão tanto do parto como da maternidade, da infância, e mesmo para quem não é mãe, não quer ser, né? Inclusive, a nossa luta, né, do direito à maternidade também passa pelo direito de escolher não ser mãe se não quiser, se não puder, se não for a hora, né? E que isso não seja confundido como uma questão de que, para a mulher ser completa, ela precisa se tornar mãe. Não é nada disso. Ser mãe é uma coisa muito difícil, né? E que se a sociedade entendesse melhor isso, não ia romantizar tanto, né? Essa romantização é justamente para nos deixar com esse eterno sentimento de culpa e para nos aprisionar e para nos oprimir, né? A gente precisa se libertar disso, dar a mão para as outras mães, para as outras mulheres e enfrentar tudo isso juntas. E eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer isso, conseguir, né, ultrapassar essas dificuldades diárias que a gente já tem muita competência para lidar com várias adversidades. A gente está precisando mesmo fortalecer tudo isso para enfrentar toda essa necropolítica que está aí e buscar vida digna, amor, felicidade para todas e todos. Obrigada, gente. Acho que é isso. Se alguém... Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, que alegria, viu? Estar aqui com você de novo em Uberlândia. Agora você aí, nós aqui, mais juntas. É uma alegria te ouvir. Acho que vocês, o projeto Segura a Curva das Mães, faz uma síntese muito boa. A gente aqui em Uberlândia não estamos participando formalmente assim, do projeto, mas na prática tem o Segura a Curva das Mães, né, Maria? Tem mães que estão se organizando e faz as ligações e diz que está faltando, mas eu acho que essa organização que você apresenta é uma organização, né, das madrinhas, inclusive, muito bacana, porque muitas de nós têm a sensação de que não está fazendo nada, e, inclusive, quem tem direitos, às vezes, se sente como se fosse culpadas também porque tem pessoas que não têm direitos, mas, na verdade, a gente precisa ampliar os direitos, não é ter mais uma penalização
porque a outra pessoa não tem, mas a gente precisa batalhar para que todas as pessoas tenham direitos, né? Água, comida, moradia, trabalho, descanso. Acho que Polly traz aí essa fala que nos emociona, e ela fala acho que Júlia também traz para a gente essa ideia de doular o mundo, né? E acho que é muito importante, porque nós vivemos uma sociedade que é uma sociedade do descuido. E as mulheres, historicamente, elas se ligaram mais ao cuidado, e isso foi bastante desvalorizado na sociedade. Então, nós precisamos de mais pessoas que cuidem. E esse governo dos homens, de Bolsonaro, de Zema, de Odel, são os governos do descuido, porque não se atentam àquilo que é essencial para a população, estão mais preocupados com os negócios, negam a ciência, e colocam a vida das mulheres, das crianças, e de toda a população em risco. Então, agradeço muito. A Polly traz também essa questão racial e a questão da violência obstétrica, né, que recai mais sobre as mulheres negras, porque é uma penalização para as mulheres, porque elas não têm direitos, né? Então, acho que é muito importante a gente seguir discutindo isso. E também a importância da gente, porque a pandemia é uma oportunidade dos conservadores de aproveitar para retirar direitos, né? Tem coisa que eles já gostariam de fazer, aquilo que foi para a Constituição de 88, que aqueles que deram golpe em 2016 estão tentando tirar a previdência, legislação trabalhista, direito das mulheres, direito das crianças, direito das pessoas com deficiência. Então, toda vez que eles têm uma oportunidade, eles atacam. Então, acho que essa rede é importante para que a gente se fortaleça, faça o que nós precisamos fazer, que é um momento grave. Quando é um momento grave, como na doença, a gente cuida. Isso é bacana e importante. Mas, por outro lado, nós não podemos descuidar também de exigir políticas e não deixar retroceder direitos. E o contexto é mais difícil para fazer isso porque estamos tendo como medida para nos protegermos, ficarmos, quem pode deve ficar em casa, porque é isso que a ciência diz. Então, nós precisamos contribuir, quem pode ficando em casa, fazendo a rede de solidariedade e exigindo que os governos cumpram a sua obrigação, porque não adianta decretar calamidade pública para poder usar o orçamento da forma como lhe convém, como ocorreu em Uberlândia, decreta calamidade pública, mexe no orçamento e aí depois reabre o comércio, aí cresce a mortalidade. É preciso que os governos ajam defendendo as vidas, protegendo as vidas, criando as condições. Aqui em Uberlândia, infelizmente, a gente não teve nada que fosse do poder público municipal, porque poderia ter uma renda emergencial dos governos municipais, poderia ter um atendimento, a contratação de hotéis, como está na legislação, para colocar mulheres em situação de violência, para a população em situação de rua, né, medidas para aqueles que perderam seus empregos, suas rendas, mas infelizmente essas medidas não vão sendo tomadas. Então, agradeço demais por estarmos aqui, mas ainda não acabou, porque agora a gente vai ver quem é que quer conversar mais conosco, se tem perguntas. A gente agradece demais, demais quem entrou. Eu vi que tem a Merialda, lá de Monte Alegre, minha irmã querida, né, porque a maternidade também, muitas vezes, ela forma essa rede de mulheres que se ajudam, e a Meire é uma pessoa fundamental na minha vida, cuidou da Júlia quando tinha 9 meses em diante para eu fazer mestrado, então, tá lá, Bianca em Patrocínio, todas as mães, né, muitas vezes as pessoas idosas estão sofrendo mais com essa pandemia, porque a juventude nas redes até que já estão mais habituados, então agradeço a todas as amigas, amigos, as mulheres que estão presentes, os homens,
companheiros e companheiras do PSOL, da universidade, dos movimentos, né, diversos deram cumprimentos aí. Aí eu vou ler alguns comentários e depois eu vejo se tem perguntas para nós. Tudo bem, meninas? A Priscila, querida, Priscila diz fortalecer, direcionar e apoiar. A Meire estava falando lá sobre as perguntas sem sentido do ensino remoto. A Letícia fala que essas mães são maravilhosas. Letícia, você que é maravilhosa. A Renata cumprimenta, né, a Maria Bertolino, fala que não é lavar as mãos, é fazer o possível, com generosidade consigo, com seus. Fique bem, Maria Bertolino. A Priscila fala da Maria, né, que é uma amiga maravilhosa, que cuida com carinho, falando com cuidado e carinho sobre as dificuldades. A Renata falou, né, que precisamos dar mais visibilidade a essas necessidades, trazer mais pessoas para apoiar essa causa, cobrar dos gestores, de nossos representantes políticos, alguma ajuda, trazer a imprensa para o lado de quem está lutando com vocês. Muito bom, Renata, tivemos aí ideias durante essa live, né, de como também a gente pode articular melhor e, quem sabe, pensar essa ideia das madrinhas, que torna o processo mais rápido, né, de ajuda. Vamos continuar aqui. A Natália falou que são mulheres maravilhosas, obrigada. Liliane, um beijo, Lili, obrigada pela presença de sempre. Maria Lúcia, beijo, querida amiga do nosso núcleo de estudos aqui na Universidade do NEG. Maria Alice, maravilhosa. Bianca. Vamos lá, quem mais? Ele fala que lá em Monte Alegre, para cumprir um indicador de saúde, as gestantes têm que fazer consulta odontológica e que as gestantes estão em risco por irem à unidade básica de saúde. A Nayara cumprimenta a Júlia, né, que é só orgulho, é mesmo, a Nayara é um orgulho essa nossa amiga. A Merialda fala que lá em Monte Alegre a lei do acompanhante não é cumprida. A Daniela fala que no hospital de clínicas, agora com a pandemia, ou entra o acompanhante, o pai ou a doula, né? Ou um ou outro, acompanhante ou a doula. Muito bem. Eu tinha visto aí que a nossa querida Clarissa está acompanhando a gente. Clarissa fez um trabalho importante sobre a maternidade, sobre o parto. Eu, inclusive, queria que ela estivesse aqui conosco, mas em função da distribuição aqui do tempo, achei que era melhor em outra oportunidade, mas agradeço a Clarissa por estar com a gente. Vocês precisam conhecê-la, quem não conhece, é um trabalho muito bonito, que eu tive o prazer de participar da qualificação e da defesa. O Marcos Paulo cumprimenta pela iniciativa. Obrigada, Marcos Paulo. A Renata fala de praticar e lutar em sororidade, respeito e generosidade. Isso é muito importante, porque nós temos questões que são comuns, mas a gente precisa ver a diversidade também e agir com sororidade, com cuidado umas com as outras, né? Fortalecer as mulheres, porque tudo de bom que tem na sociedade, de fato, tem a presença das mulheres. A Rose cumprimenta pela iniciativa, a Daniela, a Liliane, a Maria Alice, o Ademir, o José Carlos. Muito bom. Ainda não achei perguntas, não, estou achando só cumprimentos. A Renata fala que a ideia das madrinhas é fantástica, isso está dentro, muito bom, Renata. Vamos fazer essa rede mesmo, a gente já tem essa rede, mas ela ainda não está tão conectada e tão forte, a gente precisa dar nome. Bem, eu não vi perguntas, é isso, Gabi? São só comentários? Só comentários? Não, são comentários ótimos. A Natália fala que a Clarice é espetacular, quer vê-la na próxima, eu também quero, Natália, está combinado. Então, nós não temos perguntas diretamente, alguém quiser fazer pergunta, está em tempo, pode colocar aí
rede que a gente recolhe, e eu vou voltar para as minhas queridas amigas. Mas, antes eu queria contar uma coisa para vocês, sobre essa coisa de ser mãe. Primeiro que, ouvindo vocês nessa nossa live querida sobre a maternidade e o parto, eu acabei me lembrando que a gente acaba lembrando muito dos próprios partos. E eu lembro que quando eu fui ter minha primeira filha, nós nos preparamos e conversamos sobre o parto ser normal, e próximo do parto, a médica disse que eu não teria condições, que eu não teria força, que eu era mole, enfim, que eu não daria conta do parto normal. E eu fui esperando assim mesmo, e próximo do nascimento da Júlia, uma outra amiga que também estava grávida teve um problema no parto, e quase perdeu a filha, e aí 3 dias depois eu já tinha feito uma cesariana, né? Então, como de fato, ainda isso já faz uns anos, né? E eu espero que esteja mudando para que a gente possa cada vez mais garantir o direito das mulheres e das crianças, né? Para um nascimento que seja com toda força, com dores, mas também com prazer e alegria, né? Nesse momento tão especial. Mas eu lembrei também, para pensar um pouco essa coisa das mães, que muitas vezes nós mães, e eu acho que agora, especialmente na pandemia, a gente acaba acreditando que a gente faz melhor algumas atividades. Então, aqui em casa também, eu sou mãe de jovens, né? E com a pandemia, o trabalho cresceu muito, a gente fazia muitas refeições fora de casa, nós tínhamos uma trabalhadora diarista que vinha, dava uma organizada na casa, fazia uma faxina, organizava para nós, e eu sempre fui uma pessoa muito da rua, né, enfim, eu sou uma pessoa do sindicato, do movimento social, do movimento das mulheres, então, sou mulher da rua, né, e desde a segunda semana de março eu estou em casa. Nós estamos em casa em tempo integral. 3 pessoas. E a gente tem ampliado a convivência, tem sido bom, e a gente tem melhorado a distribuição do trabalho entre nós, né? No início eu achei que poderia fazer muitas coisas, que eu dava conta de tudo, de muitas coisas assim, por exemplo, queria cozinhar todo dia e tudo, porque também, isso aqui é meio estranho, é pro lado oposto do que a gente acha. Opa. Aí, o seguinte, a gente foi melhorando isso aqui em casa e tá bem bom. Só que as mulheres, às vezes, elas acham que elas são melhores para fazer determinadas atividades que os homens ou que as crianças. Aqui eu criei meus filhos, minha filha e meu filho há mais de 10 anos sozinha também aqui na casa, e com a pandemia as preocupações em relação aos cuidados cresceram muito, né? Então, por exemplo, quando chega as compras da rua, eu acho que eu limpo bem. Então, eu corro para limpar, porque sobre as mulheres também tem esse peso em relação à manutenção da saúde. As mulheres são muito mais preocupadas em relação a isso do que os homens, inclusive os estudos indicam isso, né? Numa próxima live também nós vamos conversar com a professora Mônica Abdala, que fez um trabalho importante sobre as mulheres e a cozinha, e mostra como em Minas a solução para a não divisão do trabalho doméstico é a ida ao self-service. E nesse momento que a gente tem ido menos, né, tem quem pode ficado em casa, o trabalho doméstico cresceu muito. E isso me fez, e aqui em casa a gente conseguiu fazer uma boa divisão, tem uma tabelinha, quem quiser procura a gente, que a gente ajuda, porque o trabalho doméstico tem muita coisa que é invisível, e muita gente não sabe o que tem para fazer. Então, vamos limpar a casa, mas às vezes quem vai guardar o lixo, lavar pano de prato, essa coisa toda é trabalho invisível que precisa ser visibilizado. Mas eu lembrei de uma historinha, quando eu era criança lá em Monte Alegre, meu tio falava assim, para mim,
eu não tinha nem 7 anos ainda, ou poucos anos assim, ele falava, você tira a água de cisterna tão bem. E aí eu pegava e tirava a água, puxando a corda e o balde, porque ele dizia que eu tirava a água de cisterna bem. Então, acho que nós mulheres temos que tomar esse cuidado. Às vezes a gente acha que a gente cozinha bem, que a gente limpa melhor, e às vezes a gente até limpa mesmo. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair naquela ilusão de que a gente está fazendo muito bem, e aí ninguém sabe fazer tão bem, e aí a gente vai acabar com esse poder de saber, mas também cansadas, sobrecarregadas. Quando eu fiz minha pesquisa de doutorado, que eu estudei o trabalho doméstico, as mulheres falavam isso. Meu marido não sabe fazer as compras, não sabe escolher o tomate, enfim. E aí, com essas experiências, eu fui vendo que a gente precisa flexibilizar um pouco e abrir mão de certos poderes e deixar outros sujeitos participarem, para que a gente não seja tão sobrecarregado e possa dividir o trabalho, mas também tem espaço para um autocuidado, para o descanso, porque somos mães, somos mulheres, somos profissionais, mas e também cansamos e também merecemos descansar. Deixa eu ver aqui com Gabi, não temos perguntas, vou voltar para as minhas queridas companheiras para fazerem uma fala aí de comentários, e também acho que a gente já está caminhando para 2 horas de live, a gente já pode ir também, se quiserem, já se despedindo. Tudo bem, companheiras? Tudo bem, tudo certo. Cadê minhas amigas? Robson, coloque elas aí para eu ver. Obrigada. Tem uma pessoa mais aqui, não é? Quando a gente pede, aparece as amigas da gente. Precisa ser assim também nessa rede, né? Isso que fazem essas mágicas mesmo, que colaboram. Eu não consigo escutar. Não? Sem som. A gente está te ouvindo, mas então você não está escutando, Maria? Vamos ver se o Robson consegue resolver. Eu não escuto. Você não estava de microfone, não? Não escuto. Não? Certo. Qual amiga quer falar primeiro agora? Júlia ou Polly? Que a Maria está com problema no som? Vou fazer só um encerramento. Certo. Então, agradecer a participação de todas e todos que estiveram conosco. E agradecer a Maria, a Polly, a Jorge. Maria não está ouvindo. Mas agradecer a todas vocês. Foi uma gratidão, foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá? E partilhar tantas informações importantes sobre essas temáticas que para mim são muito caras. É isso. Acho que sim. Então, volto para a Polly. Que dó, Maria não está ouvindo. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Como eu falei no início, é sempre muito enriquecedor, muito fortalecedor, sobretudo nesse momento que a gente está, de isolamento físico. Mas a gente tem falado que, embora estejamos no isolamento físico, a gente não pode ficar em isolamento social, A gente precisa estar juntas mesmo e conversando, apoiando, trocando experiências, estratégias, fortalecendo nossas lutas para a gente conseguir avançar e trilhar um caminho melhor do que esse que o nosso país está fazendo agora, E é fundamental a gente priorizar as mães e as crianças nesse processo. Um beijo muito grande em todas vocês, em todo mundo que está nos assistindo, que deixou seu comentário. Muita gratidão por pararem um pouquinho a vida de vocês para ouvir a gente e também contribuir com os comentários.
Obrigada, Jorge amada, mais uma vez, pela acolhida e pelo carinho tão grande que você tem comigo. Você também é muito querida do meu coração, viu? E vamos juntas. Um beijo, Júlia, Maria. Foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Beijos. Acho que é a Maria, né, Maria? Tá ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo, gente. Tinha dado um problema aqui. Eu não estava com o microfone funcionando, eu falei aqui um monte de coisa para Polly. Eu falei assim, Polly, agora é vereadora? Pré-candidata. Maravilhosa. Olha, Belo Horizonte merece. Polly do Amaral, não é? Obrigada, Polly, você é tudo de bom. Então, agora vamos a Maria, né? Nossa maravilhosa. Então, meninas, foi uma estreia maravilhosa, né? Eu, por várias vezes, não tive oportunidade de estar participando das lives que eu recebi convites, né? Pela dificuldade mesmo de ficar sem suporte com o meu menino, né? Hoje eu tive essa oportunidade, né? Eu pude me organizar para que eu pudesse estar aqui com vocês. Eu quero agradecer demais a contribuição de todas. É uma pauta que tem muito que ser falado ainda, maternidade, né, o parto. Me fez reportar o meu parto, que eu tive um parto com muito transtorno, foi em 2011, antes do Hospital Municipal inaugurar, a maternidade do Hospital Municipal. Então, meu menino ainda nasceu no extinto São Francisco, bem conhecido como Açougue, de Uberlândia. Foi um parto terrível, uma experiência terrível, que hoje eu carrego comigo, assim, a certeza de que gerar pela barriga não mais, né? Pretendo adotar uma irmã para o Miguel, mas devido aos traumas de gestação, de parto, eu não pretendo repetir essa experiência. E foi muito gostosa essa tarde, tem muito que ser falado ainda, né? Tem muito que ser discutido, e eu conto com vocês, com essa rede aí, com essa corrente de mulheres de luta, né? Eu costumo falar para as mães que a gente não tem opção de ser guerreira, a gente ganha esse rótulo porque é muito fácil, né, para o sistema falar, ela é guerreira, ela corre atrás, só que eu não sou guerreira, eu não quero ser guerreira, eu quero ser uma cidadã comum de direitos e que meu filho também tenha os direitos dele, e a gente quer viver uma vida digna, uma vida com conforto, com qualidade, né, claro, respeitando os nossos deveres, mas a opção de ser guerreira é a única que nos resta por agora, e eu fico muito feliz, né, em estar aqui participando com essas mulheres de luta, guerreira por não ter opção. Tamo junto, gente. Um abraço a todas as meninas que entraram aí, deu uma força nos comentários, e vamos que vamos. Um abraço. Bem, eu quero agradecer muito a vocês, companheiras de lutas para garantir direitos das mulheres, das crianças, de todas as pessoas. Seguirmos firmes aí nessa aliança de cuidados nesse momento, de garantia de direitos, para que todo mundo possa se proteger, na medida do possível ficar em casa, resistir, para a gente poder avançar mais em políticas públicas no momento posterior. Agradeço muito a contribuição de cada uma, vocês são maravilhosas. Agradeço quem ficou conosco até agora, Liliane, Rosemary, Renata, minha irmã Josistelma lá em Monte Alegre, Natália Mundim, todas e todos que estão juntas e juntos conosco nessa luta.
E nós teremos novos encontros, novas lives, porque aquece o nosso coração, mostra que a gente está num momento grave, difícil, mas que essas nossas redes e essas nossas alianças, que precisam ser seguras e verdadeiras, porque não está no tempo de arriscar, elas nos fortalecem e nos aquecem. Então, estamos juntos, juntas. Agradecer ao Robson, né, que está aqui no chat, que nos ajudou, que criou a live, que faz a gente aparecer com essa foto linda, nós estamos bonitas, hein, gente? Eu espero que alguém já tenha batido a foto nossa, porque nós estamos, assim, tá impressionante, não tá? Eu sei que tá, assim, uma imagem belíssima. Agradecer a Gabi, a Adriana, ao Alê, todas as pessoas que ajudaram, que estão lá no nosso grupo, e a gente se despede, muitos beijos, se puder, fique em casa e conta com essa rede feminista, essa rede de mulheres. Beijo, gente, valeu, obrigada, até mais.